Bom dia. Como é que estamos? Bom, eu sei. Bom, bonito e forte. Bonito já não sei, hein, senhor? No máximo ajeitadinho. Não, tô brincando. Pô, cara, se eu não me achar bonito, quem que vai me achar, cara? Ô, senhor, tô brincando, cara, relaxa. Tô brincando, Aquele brincadeira, esse dia pô. eu perguntei, ô mãe, você me acha bonito? Ela falou assim, ah, você é uma boa pessoa. Que dó. Entendo Ô, esse senhor, sentimento. tô brincando, senhor, relaxa. Brincadeira pra Não, começar bem o não, dia, só pra dar umas risadas. não, o importante é descontrair, alegria e ousadia, né? Não leve pro lado pessoal, não. Ah, mas nunca levo. Ainda bem. Ah, vamos lá. Hoje parece que vocês estão em menor número comparado com o rotineiro. Vem esse feriadinho, o pessoal resolve emendar tudo de uma vez só, né? Vou esperar mais uns 2 minutos para ver se tem a aparição de mais alguém, senão eu já começo a explicar. Para quem já está aí a postos com a apostila, nós vamos só trabalhar filosofia, tá? Página 38, hoje nós iremos abordar Jean-Jacques Rousseau, tá? Esse carinha aqui, difícil de pronunciar. Sei que vocês estão desejosos de conhecimento filosófico, então hoje é o dia que eu quero bugar a mente de vocês de uma maneira capciosa. Mentira, Rousseau não é difícil de entender, não. Eu acho que o pior, cara, de vocês, ou melhor dizendo, o pior para vocês nesse ano, vocês já viram, que é Kant e Descartes. O resto é suave. Depois que vocês passaram por essa aprovação, o resto é de boa. Ô, senhor, foi mal, desculpa. Foi tão sem querer assim? Não, você já pega, né? O cara bloqueou a câmera, né? Ah, soltou a musiquinha e falou assim: eu vou trollar esse gordo, né? Daí já pegou e soltou a câmera. Não, senhor, Ah, tá louco. não, relaxa, gente. Foi Bom, erro técnico. só lembrando, só lembrando aqui então que agora que eu vou começar a explicação, né? Que o áudio de vocês vai ficar mudo, mas vocês têm aí a possibilidade de ativá-lo na hora que quiser apresentar alguma dúvida, tá? Algum questionamento. Eu peço para vocês participem bastante da aula, apresentem as suas indagações, porque senão a explicação vai acabar sendo bem rápida, porque é bem sucinto o pensamento de Montesquieu. Embora seja sucinto, é denso. Tá? Então, a apostila na página 38, vamos lá começar a explicação. Então, vocês repararam aqui, né, que eu inverti. Geralmente com vocês eu faço o filósofo aqui e as informações aqui, mas dessa vez com Montesquieu eu decidi inverter. O porquê? Também não sei, mas a mudança às vezes é boa. Então vamos lá. Montesquieu, ele viveu aí, né? Montesquieu não, gente. Eu acabei lendo aqui na outra página Montesquieu e gravei Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau, ele viveu de 1712 até 1778, tá? Aqui ele é um filósofo nascido na Suíça, tá? Na cidade de Genebra. A infância de Montesquieu é uma infância bem conturbada, tá? Então, eu acho que até mesmo por causa de todos os traumas que ele vai carregar de infância, que ele vai pensar até mesmo propriamente dito sobre o conceito de infância. A gente pode falar que ele é o primeiro autor a nos trazer a definição de infância, mas isso a gente vai trabalhar mais para frente ali nos slides posteriores, beleza? Então, dando sequência aqui, como eu falei, a infância de Montesquieu já foi logo conturbada, foi bem conturbada, né? Rousseau, senhor, Rousseau. Ô, Rousseau. Gente, se eu falar Montesquieu de novo, entenda que eu estou falando Rousseau, tá?
É que assim, às vezes eu olho para a apostila, e na apostila, a imagem que tem, que é da página 38, é essa imagem aqui, que é de Montesquieu, tá certo? Daí, como eu olho para a apostila e falo, daí eu penso, eu falo Montesquieu pensando em Rousseau. Né? Beleza, senhor, relaxa. Mas, caso essas minhas confusões estejam confundindo demais vocês, me deem um toque que eu não sei o que a gente vai fazer, mas vamos lá. Então, voltando aqui, galera, Rousseau, ele foi logo cedo abandonado pelo pai. Tá? Então, o pai não quis saber dele e falou assim, você que se vire, sai da minha aba, né? Você já é grande demais para ficar na minha aba. E então ele é mandado, ele é deixado aos cuidados ali em Gênova, né? Gênova, Itália, não é? Gênova, Itália. Enquanto isso, seu pai ele foi exilado para Lyon, tá certo? Então, Montesquieu ele não tem contato com a família, né, na infância dele. Aos 14 anos, então, ele vai se mudar, ele vai sair, então, de Gênova e ele vai, então, para Turim. Turim também acho que é Itália, né? Mas o que é importante a gente entender, assim, que durante a infância, né, Montesquieu, ele vai perambular por diversos cantos da Europa. Até posteriormente, então, ele chegar em Turim, ele vai aí ser cuidado por uma mulher chamada Madame de Varens, que posteriormente ele vai ter um caso amoroso com essa mulher que o cuida, tá? Mas o que se destaca da infância dele que a gente pode perceber é que ele vai perambular por diversas partes da Europa, tá? E ali acho que é ali que vai também influenciar ele em relação à visão filosófica que ele vai observar. Por quê? Se nós pegarmos aqui, né, nesse caso, já antecipando, Montesquieu, ele é um dos contratualistas, lembra como a gente trabalhou os contratualistas? E, então, se a gente for analisar os contratualistas, o que nós temos? Locke e Hobbes, eles estão muito centrados na Inglaterra. Tá? Eles não veem o mundo fora da Inglaterra. Já Montesquieu, Rousseau, por essa infância conturbada dele, ele tem uma visão mais abrangente de mundo. Tá? E aqui ele vai depois vai se alojar na França, e ele vai ser um dos filósofos dentro do iluminismo, tá? Dentro do iluminismo francês, de maior expoente. Tanto que se eu não comentei com vocês, eu então falo agora. Do iluminismo francês, Montesquieu, Rousseau e Voltaire são os três principais filósofos que influenciam a Revolução Francesa. Tá? É óbvio que você vai ter Diderot, entre outros, tá? Mas, em especial, Montesquieu, Rousseau e Voltaire são esses os principais filósofos iluministas do iluminismo francês, tá? E até aqui também vale salientar que Montesquieu ele tinha uma proximidade muito grande, ele era amigo de Voltaire, tá? Então aqui a gente vai ter que esses iluministas franceses, né, vão se conhecer. E aqui é interessante, na trajetória que a gente está tendo no pensamento moderno, porque Montesquieu, a gente pode falar que ele é a transição do pensamento moderno, do pensamento iluminista, tá? Vamos lá, que o iluminismo ele surge lá no Renascimento e por aí vai. Então, aqui já, então, vamos colocar, pegando a morte dele, tá? Já no final, nos anos finais do século XVIII, né, a gente já começa a perceber, então, a transição, tá, do pensamento iluminista, o desenvolvimento da ciência, o auge do espírito absoluto, né, e por aí vai. O espírito absoluto é Hegel, é outra questão, mas o ápice do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da valorização da razão humana, e dentro do iluminismo nós temos o racionalismo muito forte ali, tá? Nós temos que Rousseau ele vai marcar a transição do iluminismo para o romantismo. E aqui, então, é interessante a gente observar a cronologia que a apostila faz. Então, vejam aqui vocês.
Nós começamos no ano passado a estudar filosofia lá desde os gregos antigos. Tá? Vimos a transição do mito para o logos e por aí vai. Paramos no ano passado com Maquiavel. Maquiavel ele é o primeiro filósofo dentro da área da política a tender mais para o lado do iluminismo, né? Tender mais para o lado da modernidade. Tá? Tanto que ele é o primeiro cientista político que a gente tem, né? Dito isso, depois, então, de Maquiavel, que a gente parou no ano passado, nós começamos a ver o que é essa coisa chamada iluminismo, e por aí vai, começamos a ver o René Descartes. Então, nós estudamos o iluminismo, vimos os principais autores do iluminismo, teoria política dentro disso. E o que agora a gente está vendo? A gente está basicamente vendo o encerramento das ideias iluministas para, no próximo tema que a gente vai ver em filosofia, que é o início do renascimento, do romantismo, tá? Que vai tomar força. O romantismo vai tomar muita força na Alemanha, depois a gente vai ter o idealismo e por aí vai. Beleza? Isso então fica a título de curiosidade. Aí, algumas obras que Rousseau vai escrever. Né? O Contrato Social, que é a principal obra dele. Aí, já antecipando também o que a gente vai trabalhar mais para frente. Por causa das críticas que ele recebe do contrato social, ele escreve, então, as Confissões. E Rousseau ele vai se preocupar com a infância, com a educação. Então, em sua obra Emílio, ele desenvolve a noção de infância, a noção de educação. Para quem aqui pensa em fazer pedagogia, Rousseau ele é um dos filósofos estudados, né, na pedagogia. Eu não sei se ainda as ideias dele são aplicadas na pedagogia. Eu acho que hoje você tem aí outros princípios, né? Mas Rousseau ele é um autor fundamental para a gente entender, tá? A questão aí da infância, né? Do conceito de infância que até então não existia. Tá certo, gente? Então vamos aí dando sequência à explicação. Contrato Social, então, é a principal obra dele. Tá? Então, como eu falei, Rousseau ele é um filósofo contratualista ou filósofo justnaturalista. Isso é uma coisa, galera, que vocês precisam ter em mente. Quando nós falamos sobre filósofos contratualistas, nós também falamos sobre justnaturalistas. Por quê? Como denominador comum, esses filósofos têm. Todos vão falar sobre o estado de natureza. Tá? Então, ele fala sobre o estado em que o homem se encontra antes da formação da sociedade. Tá? Então, a formação da sociedade ela é uma construção humana. Os filósofos contratualistas, eles rompem com aquela ideia de que o homem já nasce em sociedade. Tá? Para os contratualistas, o homem ele constrói, é uma necessidade do ser humano criar essa coisa chamada sociedade, beleza? Então, o primeiro aspecto da filosofia contratualista é falar sobre o estado natural do ser humano, o estado de natureza, tá? Então, só para fechar aqui, tenham em mente, anotem aí que contratualista é a mesma coisa que justnaturalista. Por que eu estou falando isso? Às vezes, em alguma prova, em alguma questão, vocês não vão ver o termo contratualista, mas vão ver o termo justnaturalista, então vocês precisam associar. Dito isso, então, a principal questão na sua obra do contrato social, que Rousseau vai levantar, será a relação entre leis, liberdades e justiça. Aqui também, a título de curiosidade, tá? Rousseau, ao contrário dos outros, que era o padrão para os outros filósofos, tá? Ou melhor dizendo, ao contrário do que seria o padrão para a filosofia, que a maioria dos filósofos eles começam seus escritos cedos, tá? Aí, por exemplo, você pega, por exemplo, Aristóteles, com 22 anos já tinha escrito a Metafísica, né? Então você tem, por exemplo, aí eu não sei com que idade que Locke vai escrever seus textos, mas a maioria dos filósofos começam a escrever seus textos, suas ideias filosóficas jovens. Rousseau ele só começa a escrever, né, a sua primeira obra só vai aparecer quando ele já tinha 40 anos, tá? Então, Rousseau ele vai amadurecendo as suas ideias para depois apresentá-las, beleza? E aí, então,
Quando ele vai analisar o estado de natureza do ser humano, basicamente, Rousseau ele rompe com toda a ideia contratualista que você tinha de Locke e de Hobbes. Beleza? Vamos recapitular um pouquinho Locke e Hobbes para a gente comparar com Rousseau? Até a ideia era fazer um quadro comparativo, mas eu acho que não terei espaço aqui para fazer. Deixa eu ver aqui rapidinho só. Gente, agora eu não vou fazer porque seria perder tempo, tá? Mas eu monto esse quadro, tá? E alguém, por favor, me cobre depois na Agenda Edu. Eu mando esse quadro e mando faço no Word e mando aí para vocês via Agenda Edu. Daí depois vocês me cobrem, que é um quadro comparativo aí, então, em relação à visão contratualista de Locke, Hobbes e Rousseau. Por quê? Vamos lá. No estado de natureza, para Locke, é um estado bom, pacífico e harmonioso. Mas o ser humano que vive nesse estado não é bom, não é pacífico e não é harmonioso. Lembra que o ser humano vai gerar guerra e por aí vai. Já no estado de natureza, para Hobbes, né, era um estado totalmente marcado pela violência e pela barbárie. Rousseau, a gente pode falar que ele tem uma visão muito otimista sobre o ser humano, porque é nesse contrato social que ele vai desenvolver o conceito de bom selvagem. Então, olha que engraçado, né? Em seu estado primitivo, o ser humano era bom, ou seja, o estado de natureza é bom. O ser humano ele é bom, não conhece a maldade, tá? É feliz e é livre. Ele goza da sua liberdade, tá? De ir e vir e por aí vai. Aqui, então, a gente pode falar que o estado de natureza marca a ingenuidade da humanidade, tá? Então, o homem, em seu estado mais primitivo, ele não vê maldade nas coisas. Ele é bom. Tanto que depois vai gerar a máxima, tá? Que Rousseau vai falar. O homem, em estado de natureza, não conhece o bem e o mal, mas apenas a sua independência. Ou depois também gera uma outra máxima que é muito cara para Rousseau, que é o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, aqui, ele vai falar que, à medida que o homem vai se evoluindo, ele vai desenvolvendo a sociedade. E a partir, então, do momento que nós vamos desenvolvendo a sociedade complexa, ou melhor dizendo, aquilo que ele chama de estado social civil, acho que é assim o termo que ele usa, só voltar aqui, só... Desculpa, estado social civilizado, ele gera a maldade, é ele que corrompe, é ele que denigre o ser humano, tá? Então, a sociedade aqui corrompe o ser humano, tá? É diferente da visão de Hobbes e de Locke. Eles falam assim, que é por meio do contrato social que vai ser gerada a paz, né? Nesses dois outros autores, né, ele fala, o contrato social, ele coloca a ordem nesse caos que é o que acaba se tornando o estado de natureza. Daí que acontece? Para Rousseau, ele fala assim, não, na verdade, o contrato social ele acaba introduzindo a maldade, tá, no ser humano. O contrato social ele passa a reprimir a liberdade do ser humano, tá certo? Em outras palavras, também, o contrato social ele reprime a vontade do ser humano, que é aí que nós temos no final ali da página 40, né, na coluna da direita, aqui no segundo parágrafo, que ele é apresentado aqui, ó. O texto de Rousseau, vamos mais para frente, tá? Entretanto, foi por meio de sua obra O Contrato Social que o filósofo ganhou respeito e fama na posterioridade. Para ele, o homem nasce livre e essa liberdade é essencial para a sua existência. No entanto, a vida em sociedade requer algumas restrições à liberdade, que é trocada pela proteção aos direitos de propriedade e de outros direitos civis. Então, o que acontece?
Eu já falo assim, no momento em que o ser humano, então, escolheu viver em sociedade, ele abre mão da sua vontade individual, ele abre mão da sua individualidade para entrar na vontade geral, na vontade de todos. Que ele também vai falar assim, que de uma certa forma, a vontade de todos acaba se tornando uma manifestação da sua vontade geral. E é por isso que ele vai ter a tese que todo poder emana do povo. Tá certo? Até aqui, vocês estão conseguindo entender ou está muito confuso o pensamento dele? Tá mais ou menos. Que boa, senhor. Quem falou que estava mais ou menos aí? Foi o Nicolas? Isso. Que parte você bugou do pensamento dele? Eu tô confundindo o que você falou com relação ao Hobbes e o Kant e o Rousseau, que eles são meio diferenciados na forma de pensamento. Eu buguei meio nisso. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Locke, ele fala vamos lá. Vamos pegar, então, o comparativo. Estado de natureza. Locke. O estado de natureza para Locke é bom e pacífico. Bom, pacífico e harmonioso. Ok? Estado de natureza para Hobbes é marcado pela violência e selvageria. Lembra que a máxima de Hobbes é o homem é o lobo do homem. Ok? Ok. Aí, Rousseau, estado de natureza. No estado de natureza, o ser humano, ele é bom, ele é feliz e ele é livre. Tá? Então, em outras palavras, o estado de natureza para Rousseau é marcado pela bondade, pela paz, pela harmonia, pela liberdade. Tá? Isso é importante. O ser humano, ele é livre. Isso no estado de natureza. Beleza? Hobbes e Locke vão falar que por causa da maldade humana, já no estado de natureza, tá? Porque é importante ter isso em mente. Locke, ele fala que o estado em si é bom, é harmonioso, mas não que o indivíduo, não que o ser humano seja bom. Rousseau, ele está falando que tanto o estado quanto o indivíduo é bom. Beleza? Aí o que acontece? Para Locke e para Hobbes, por causa da ganância humana, por causa da briga pela propriedade, o estado de natureza se torna um estado caótico, se torna um estado de guerrilha, violento. Já para Rousseau, não existe isso no estado de natureza, não existe guerra no estado de natureza. Ele é pacífico, harmonioso. Deixa eu ver se eu acho algum outro exemplo aqui, ó. Alguma outra parte do texto que fala... Ó, se você for pegar na página 39, no início no início aqui da página, né, no finalzinho, aqui, antes dessa parte em vermelho, você tem: para Rousseau, o homem primitivo seria feliz, porque ele sabe viver de acordo com suas necessidades inatas. Ele é amplamente autossuficiente, porque constrói sua existência no isolamento da floresta, satisfaz as necessidades da alimentação e sexo sem maiores dificuldades, e não é atendido pela angústia diante da doença, da morte. As necessidades impostas pelo sentimento da autopreservação, presente em todos os momentos da vida primitiva, e que impele o homem selvagem a ações agressivas, são contrabalanceadas pelo inato sentimento de piedade que o impede de fazer o mal aos outros desnecessariamente. Tá? Então, aqui, em outras palavras, o que eu estou lendo? O homem, no seu estado primitivo, ele não busca fazer o mal porque ele quer, mas sim porque, às vezes, acaba sendo uma coisa de autopreservação. Então, por exemplo, o que ele está falando? Olha, um homem no estado de natureza, ele não vai matar o outro por causa que ele quer a propriedade dele. Ele vai matar o outro por causa que, provavelmente, a sua vida está em risco. Mas esse homem primitivo, esse bom selvagem, ele tem inato nele a ideia de que não foi tipo, que matar é errado. Tá? Ele tem o lado piedoso inato dentro disso dele.
O que corrompe essas ideias, tá? O que ele vai falar assim? O que marca a deterioração da bondade, da ingenuidade do homem primitivo é a civilização, beleza? É o contrato social. Então, e aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai falar sobre essa ideia, porque mais para frente aqui eu já vou explicar as críticas que vão fazer, que vai levar Rousseau a escrever as Confissões. Mas então veja, nos outros dois filósofos contratualistas, nós temos o caos instalado no estado de natureza. Para Rousseau não tem esse caos instalado. Para os outros dois filósofos contratualistas, o contrato social gera a paz e tem como objetivo manter a paz, né, melhor dizendo. Para Rousseau, o contrato social, a sociedade, não gera paz, pelo contrário, gera desigualdade, gera a repressão da liberdade do indivíduo, entendeu? O indivíduo, ele perde a sua essência boa, né? Ele perde a sua essência, a sua bondade natural, tá certo? Como é que a gente explicaria essa questão da bondade primitiva e da bondade, da bondade primitiva humana em Rousseau e como a sociedade corrompe o ser humano? Aqui, então, eu usaria dois exemplos. O primeiro, o Rousseau vai falar que, por exemplo, os índios, esse seria um exemplo de sociedade primitiva. Porque, por mais que os índios eles vivam em coletivo, mas só que você não tem uma hierarquia. Entendeu? Tipo, você manda, eu desmando, e por aí vai, entre aspas. Tá? Você tem a questão do cacique, mas o cacique ele é muito mais aqui um líder militar, tá? Seria o melhor guerreiro da tribo, do que um líder político. Você vai ter a figura do pajé, mas como líder espiritual, né? Ou do xamã, e por aí vai. Então, pensa, quando o Brasil foi colonizado, quando os europeus chegaram no Novo Mundo, encontraram os índios, tá? Veja que os índios trocaram ouro de bom grado, fizeram muita, eles eram ingênuos, isso que o senhor vai estar falando. Eles eram muito bons, tá? Porque a expressão do estado primitivo seria essa daqui, essa ideia de Rousseau, né? dos índios. E foram os europeus que trouxeram a civilização, lembra o fardo do homem branco, levaram a civilização para os povos primitivos, e por meio da civilização, o que os homens trouxeram para os índios? O acirramento dos conflitos, né, a ampliação das guerras, doença, morte, violência, fome, miséria, escravidão, e por aí vai. Ou seja, a civilização que os europeus trouxeram para os índios foi uma civilização repressora, e por aí vai, dentro dessa visão de Rousseau, tá certo? Então, aqui, essa seria a forma como a sociedade corrompe, o primeiro exemplo que a gente pode usar de como a sociedade corrompe a bondade do ser humano. Um outro exemplo seria a questão assim, ó. A criança, você pega a criança que ainda não sabe o que é certo, o que é errado, não sabe o que é mentira, o que é falar a verdade. Daí você vai lá, vou usar como exemplo meu sobrinho. Meu sobrinho de 5 anos foi lá, pegou meu grifa-texto e saiu rabiscando a parede inteira. Tá? Aí, o que acontece? Eu chego e falo para minha irmã, e a minha irmã fala assim, olha, Henrique, você fez isso? É óbvio que ela já sabe falando, já faz falando, sabendo o que ele fez, né? Então, ele não sabe o que é mentir, ele não sabe o que é falar a verdade, por aí vai. Daí o que acontece? Ele pega e fala assim, fiz. Então ele acaba ficando de castigo, ou acaba apanhando, e por aí vai. Aí o que acaba ficando na mente dele? Ora, eu fiz tal coisa, mas acabei me dando mal ao falar que eu fiz. A próxima vez eu acabo falando que eu não fiz. Ou seja, inicialmente, o meu sobrinho, aqui nesse exemplo, não sabe o que é maldade, não sabe o que é mentira, tá? Ele fez uma coisa certa, promovida pela bondade dele, pela ingenuidade dele. Mas pela
como posso falar assim, pela punição que ele recebeu, ele entendeu que assim que agora não é lucrativo para ele não vai ser privilegiado se toda vez ele falar a verdade. Tá certo? Então, o que eu estou falando? A sociedade, toda uma sociedade, toda uma estrutura social corrompeu essa bondade do meu sobrinho, para tentar defender aqui um pouco a ideia de Rousseau. Beleza? Então, veja que Rousseau ele faz duras críticas à questão da sociedade, tá? Que a sociedade ela vai reprimir a liberdade individual para também pensar o bem de todos. E essa ideia, galera, de todo poder emana do povo, é uma ideia que está presente na nossa Constituição também. Olha como as ideias, vejam, tá? Isso que é interessante a gente observar. Como o pensamento iluminista influenciou a formação dos nossos estados. Ou seja, como o pensamento iluminista influencia a nossa vida cotidiana. Tá? Então, se você pegar o artigo 1º, o artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Então, o artigo 1º fala: a República Federativa Brasileira é formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, constituindo um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, o que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Veja, uma ideia que foi falada lá em 1700, lá vai cacetada, está na nossa Constituição feita em 1988, tá certo? Então, percebam isso daqui, tá? E é óbvio, né, que Rousseau ele foi muito criticado pelos outros pensadores iluministas, em especial os iluministas que assumiam como postura a ideia contratualista de Locke e de Hobbes, tá? Justamente porque as ideias de Rousseau contrariavam as ideias dele, as ideias desses outros dois autores. E também, por a princípio, as ideias de Rousseau serem apresentadas de uma forma que ele era contrário como posso falar, a sociedade tal como ela estava sendo construída, tá? Pelos moldes iluministas, pelo Renascimento. Então, ele vai ser duramente criticado, tanto que vai ser feita uma campanha para denegrir a imagem de Rousseau. Nessa campanha, até mesmo Voltaire entra nela, tá? Para denegrir a imagem dele. Voltaire acaba brigando com Rousseau, tá? Eles acabam tendo uma grande discussão, e a partir daí parece que a amizade dos dois nunca mais volta a ser a mesma. E há alguns historiadores da filosofia que indicam que Rousseau, no seu limiar da vida, ele tenha se matado. A morte de Rousseau não é muito bem explicada, mas mediante toda a crítica que foi feita ao pensamento dele na época e tudo, há indícios que ele tenha se matado. Pois bem, para defender as suas ideias, né, Rousseau ele vai, então, escrever um livro chamado Confissões. E nesse livro, então, ele vai aqui, a principal questão é defender a sua ideia, a sua teoria política. Tá? Ele vai falar assim: galera, vocês me entenderam errado. Eu não estou criticando o Estado civilizado, o Estado social civilizado. Tá? Eu não estou criticando, eu só estou falando que o Estado, ou melhor dizendo, a civilização, ela tem seus malefícios, ela não é tão benéfica assim como nós falamos. Tá? A gente tem a repressão da liberdade, mas só que é necessário entender, quando eu falo, por exemplo, que o Estado civilizado reprime a minha liberdade, eu estou dizendo também que eu aceito ter essa liberdade reprimida em prol, né, de uma liberdade, em prol do bem maior, em prol da convivência, né? Ou seja, eu abro mão da minha vontade individual para a vontade geral do povo, e por aí vai. Vejam bem, vocês estão falando que eu estou criticando os novos governos que estão surgindo, os novos governos democráticos. Eu não estou criticando, eu estou falando que o meu modelo de democracia que eu gosto, que eu idealizo, seria o modelo de democracia direta, tal como foram feitos pelos gregos, pelas cidades-estados gregas, tá? Em especial Atenas. Então, nas Confissões,
Rousseau ele tenta se defender, tá, das críticas, das duras críticas jogadas a ele. E ali ele fala assim, olha, se a civilização não tivesse esse lado de denegrir a bondade do ser humano, ela seria muito perfeita, que é por meio da civilização que o ser humano ele deixa de ser ingênuo, em outras palavras, ele deixa de ser burro, entre aspas, e passa a obter conhecimento. Então, em outras palavras, o senhor vai falar assim, é por meio da civilização que nós temos a saída da ignorância para a luz. Então, eu defendo, sim, a civilização. Só que eu apresento aqui também os lados negativos dessa civilização. Essa é a ideia que Rousseau tentou apresentar em suas obras, em suas obras Confissões. E aí, galera, nós vamos falar sobre educação para Rousseau. Rousseau ele foi o primeiro filósofo a introduzir o conceito de infância e se preocupar na educação para as crianças, porque até então, nesse período, as crianças nada mais nada menos eram vistas como adultos em miniatura. Tá? As crianças elas eram tratadas igual aos adultos. Tá? Aqui, como eu falei, você não tinha o conceito de infância. E Rousseau ele passa, então, a desenvolver esse conceito de infância. E aqui é interessante que, enquanto os outros filósofos iluministas estão preocupados com a educação universitária, vamos colocar assim por dizer, com a filosofia, com a erudição e por aí vai, né, com que o adulto seja educado, Rousseau ele vai estar preocupado com a educação básica. Tá? Então, é por isso que Rousseau ele vai ser de grande influência para a pedagogia. Tá? Então, como eu já antecipei, quem pretende fazer pedagogia aí, muito provavelmente vai estudar Rousseau. E o que o Rousseau ele vai falar? Ora, a educação ela tem aqui, então, como dois grandes papéis. O primeiro papel da educação é desenvolver a potencialidade das crianças. Então, aqui cabe ao pedagogo deixar bem... como posso falar aqui? Qual o termo que eu posso usar? Cabe ao pedagogo deixar com que a criança... deixar que prevaleça a vontade da criança, tá? Porque é uma vontade primitiva, é uma vontade que vem dessa bondade. Então, o pedagogo ele tem que preservar essa vontade da criança em detrimento da sua própria vontade, em outras palavras. Então, eu, como pedagogo, se eu fosse pedagogo, né, o que o Rousseau estaria falando? Ora, Emílio, você tem que, então, ao invés de reprimir, falar que a criança não pode, que a criança não deve fazer aquilo, porque é a sua vontade. Então, por exemplo, o exemplo que eu usei com o meu sobrinho, ao invés de pegar e falar para o meu sobrinho que ele não pode rabiscar a parede, isso, aquilo outro, eu tenho que deixar a potencialidade dele ser aflorada. Porque eu falo assim, olha, que tal, ao invés de você rabiscar a parede, que vai dar trabalho, vai dar muito trabalho para o tio e tal, você fazer o seu desenho aqui no caderno. Você desenhar o que você está querendo desenhar na parede no seu caderno. Veja, eu não estou reprimindo a criança, eu estou deixando potencialidade. Ele caiu? Acho que ele caiu. Acho que sim. Resenha na mão dele certo aí. Caiu mesmo.
Quem é que arquitetou esse jogo da velha aí? Era o host, eu acho, né? Só o host pode fazer isso. Bom, gente, voltando aqui. Ô, Nicolas, tira o compartilhamento da tela aí. Então, galera, só para finalizar, né? Aqui que eu estava fechando a ideia sobre a educação. Então, veja que esses elementos da educação é uma educação na qual o foco da educação para Rousseau é fazer com que a criança cada vez mais preserve a sua bondade, né? Até para que, na hora que ela chega na vida adulta, ela saiba enfrentar, né, os malefícios do mundo. E eu acho que, assim, dentro daquilo que a gente estava falando, a gente pode ver que a importância que a infância tem para Rousseau, mediante a própria infância dele, que foi uma infância totalmente conturbada, né? Ele ficou de um lado para o outro. Então, eu acho que muito do que ele fala sobre a necessidade dos adultos protegerem essa noção primitiva da bondade, da ingenuidade da criança, vem pelo aquilo que ele sofreu durante a sua própria infância. Beleza? Galerinha, alguma dúvida aqui? De boa, senhor. Tranquilo, senhor. Rousseau ele é fácil de entender. E complica um pouquinho aí a parte do contrato social, para ele abrir divergência com o que nós estávamos acostumados a ver, e até mesmo a questão da crítica que ele faz à sociedade. Mas creio eu que vocês lendo aí, a partir da explicação, e vocês lendo o tópico, o item dele aí na apostila, vocês vão conseguir fazer as atividades e entender bem a mentalidade dele, ok? Galera, então eu vou encerrando aqui. A gente acabou encerrando 5 minutos mais cedo, né? Em contrapartida daquele dia que a gente acabou ficando mais tempo, né? Então eu vou encerrando aqui. Agradeço a participação de vocês. Como sempre, agradeço a paciência de vocês quando a internet cai aqui. E desejo para vocês um bom final de semana para vocês, tá? E bom Falou, senhor. Tamo junto, Bom fim de senhor. semana. Tchau, tchau. abraço, galera. Abraço. Tchau, senhor. Tchau, tchau.